A toda a igreja com a paz de Jesus, amém? Louvado seja Deus, Ele está aqui para te dar vitória, diga glória a Deus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Você dedicou esse primeiro momento a adorar a Deus? Então agora creia que o Senhor falará contigo, aleluias. A Bíblia diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje culto de libertação, diga graças a Deus. Hoje é dia em que o Senhor está lutando em favor de você, da tua casa, da tua família, para que você esteja livre para adorá-lo, livre para servi-lo. Amém? Vir na igreja para buscar uma bênção, muitos fazem, mas vir na igreja para se tornar servo, aí já muda de figura. Amém? Porque o servo não vem buscar, o servo vem oferecer. O servo não vem buscar, o servo vem oferecer. E ao oferecer agrada tanto o seu Senhor que acaba levando mais do que aquilo que veio buscar. Aleluias. Porque o nosso Senhor é bom. Louvado seja o santo nome de Jesus. O nosso Senhor é bom, diga graças a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a nossa oração tem sido de que haja um despertar na igreja para a oração, para o jejum, para a comunhão com Deus. Amém? Essa tem sido a nossa oração. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Todos. Louvado seja Deus. Esses dias eu vi um amigo meu, comentar a respeito de um tempo em que ele viveu na igreja, onde ele entrava, ele podia gritar e não conseguia escutar a própria voz. Porque o barulho que a igreja fazia era semelhante ao barulho de uma cachoeira, de tanta oração. De tanta oração, ele não conseguia nem que ele gritasse, nem que ele esperneasse, nem que ele quebrasse o banco ou a cadeira. Não daria para escutar barulho nenhum de tanto barulho de oração. E a Bíblia fala sobre voz de muitas águas. E a nossa oração tem sido essa, irmãos. Que se chegue na igreja e não dê para conversar, não dê para fazer mais nada, a não ser falar com Deus, que é o único que vai conseguir te escutar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Que você esqueça o mundo lá fora, que você esqueça as mensagens no WhatsApp, que você esqueça tudo e busque a Deus de coração. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Livro de Romanos, capítulo de número 5, verso 1 em diante, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Se você puder desocupar as tuas mãos. Aleluias. Depois nós vamos continuar a leitura bíblica. Mas agora eu quero convidar você a falar com Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. O interesse é Teu, irmãos, de orar. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Sua voz através da Tua palavra, Senhor. E eu espero, Senhor, e eu clamo, e eu peço a Tua misericórdia que o Senhor tenha recebido o nosso louvor. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração até aqui, Senhor.
Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade aqui no nosso meio. Faça o que o Senhor quiser e fale da maneira que o Senhor desejar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem acredita diz amém. Aplauda o santo nome de Jesus. Pode sentar-se, irmãos. Você está na casa do Pai. A Bíblia diz em algum momento que foi nos dado o Espírito Santo, que faz com que a gente clame Abba, Pai. Sabe o que significa isso? Significa que nós vamos começar a conversar com Deus de uma maneira totalmente diferente. Nós vamos chegar a Deus e vamos dizer: Papai, Paizinho, Pai querido. Sabe o que significa isso, irmãos? O amor manifestado em nossas palavras com o nosso Deus, aleluias. E só sente amor, irmãos, quem tem intimidade. Quem tem intimidade consegue sentir amor. Se não tem intimidade, irmãos, pode ter qualquer outra coisa menos amor. Amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. Nós começamos e o primeiro verso diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Irmãos, através de Cristo nós podemos entrar na graça de Deus. Significa que todas as nossas tentativas frustradas de fazer a coisa certa, e muitas vezes nós acabamos errando, tropeçando em algo que desagrada a Deus, isso já pode sair dos nossos ombros, isso já vai aliviar. Jesus mesmo disse: você que está oprimido, você que está abatido, se achegue a Ele, se achegue a mim, disse Ele, porque Ele vai te aliviar. E como é que Jesus alivia a gente, irmãos? Jesus alivia a gente com a seguinte notícia: o Evangelho que foi anunciado pelo Senhor Jesus, foi concretizado por Ele mesmo lá naquela cruz. E quando Ele concretiza e depois ressuscita dos mortos, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele pagou o preço. Significa que o peso da culpa, o peso de ser condenado, retirou-se dos nossos ombros. Diga glória a Deus. Se nós estamos bem com Cristo, bem com Deus, e se nós declaramos isso publicamente, e se nós assumimos o compromisso com Deus, de vivermos por essa graça, meu irmão, minha irmã, o peso do nosso ombro já foi embora, e nós estamos livres. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre de todo o pecado, seja livre de todo o peso, de toda a culpa e de toda acusação satânica. Porém, quando você está livre do pecado, você se torna escravo de Cristo. Amém? Só que com Ele é diferente. Com o pecado, você ao encontrar com Jesus, aceitar Jesus, você se libertava do pecado e ficaria agora livre para ser escravo de Jesus. Porém, com Cristo é o seguinte: se você não quiser ser escravo de Jesus, você volta a ser escravo do pecado. Ou você escolhe ser escravo de Jesus, ou você escolhe ser escravo do pecado. Qual é a melhor escolha? Qual é a melhor saída para nós? Escravo do pecado, irmãos, estamos debaixo da lei de novo. E debaixo da lei, o peso da culpa vem sobre os nossos ombros. Com Jesus, não. Com Jesus você pode pecar, você está livre para pecar de maneira nenhuma. Com Jesus nós estamos livres para agradá-lo, para adorá-lo, para servir a Deus, para ficarmos firmes nas promessas do Senhor.
Só que, a partir do momento que nós estamos livres para fazer aquilo que Jesus disse: você me ama, me obedeça. Aí é uma escravidão diferente, onde nós fazemos tudo por amor a Ele. Diga glória a Deus. Não é porque eu sou obrigado a estar aqui que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu decidi estar aqui. Eu decido. Você não é obrigado, ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a estar aqui, mas eu me torno um escravo da orelha furada. Amém? Sabe o que significa ser um escravo da orelha furada? Significa que de tempos em tempos, vamos chutar aí 5 anos. 5 anos servindo ao meu Senhor, eu tinha o direito de escolher se eu continuava sendo escravo, se o meu Senhor aceitasse que eu ficasse prestando serviço a Ele, ou eu podia ir embora. E aí, com 5 anos, eu decidi: não, o meu Senhor é muito bom para mim. Eu não quero ir embora. Eu quero permanecer sendo escravo. Pegavam a minha orelha e furavam para ter um símbolo dizendo: esse ficou por amor. Ele não é obrigado mais a estar aqui, mas ele decidiu ficar. Diga glória a Deus. No começo, irmão, quando eu somos escravos do pecado, nós viemos para cá por causa da angústia, das privações, por causa da doença, por causa de muitas coisas. Alguns chegam a dizer que a igreja é um hospital, a igreja é um monte de coisa. Pode até ser, quando a pessoa chega aqui, ela chega pensando isso. Porém, ao caminhar com Jesus, ao caminhar com Cristo, nós começamos a ver que não é bem por aí. Existe uma enfermaria, existe um médico, e existe ali enfermeiros, e todos muito bem treinados para a situação de guerra. E quem que é enfermeiro e médico que está treinado em situação de guerra? Aqueles que trabalham numa enfermaria de um quartel-general, aonde o nosso Senhor Jesus é o próprio general e Ele está convocando pessoas para a guerra. Ora, Bassubiacandarai, aqui não é hospital, aqui é QG, quartel-general do Senhor da Glória. Você veio para cá, você pode chegar machucado, pode chegar de muitas maneiras, até acorrentado porque estava nas mãos do inimigo. Porém, ao chegar aqui você será liberto, curado, e Deus vai treinar você para a guerra. A partir do momento que você recebe treinamento, a partir do momento que você olha para a Bíblia vai dizer: tomai para vós toda a armadura de Deus, para que vocês estejam firmes contra as investidas do diabo. Irmão, enquanto você não está firme, qualquer coisinha te derruba. Agora, se você está firme, e você vê o teu colega sendo atingido, o teu companheiro, tua companheira sendo atingida, você não se apavora, você bota no ombro e diz: vamos embora. Que no quartel-general tem um lugar de cura também, diga glória a Deus. Tem um lugar de restauração, e quando você estiver bem, nós vamos de novo. Há um lugar de restauração em Deus, mas não é o único lugar. Aleluias, Deus quer treinar pessoas, Deus quer capacitar pessoas, e Deus quer enviar essas pessoas à guerra. Porque há muitos outros prisioneiros, há muitos outros cativos, e estão em situação entre vida e morte. A coisa é muito grave, irmãos. A coisa é muito grave. A coisa é tão grave que às vezes a gente olha para a TV, passando o jornal, a gente pensa: bah, rapaz, só passa desgraça nisso. É porque o mundo está lotado de desgraça. O mundo está perdido na desgraça, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar alertas e entender que o nosso lugar não é de ficar encolhido, não é de ficar com medo, mas é de pegar as nossas armas, sermos treinados por Deus e ir à luta crendo. Aleluia. Jesus disse: olha, sabe o que acusaram Jesus? Acusaram que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. Jesus disse: se o reino estiver dividido, então esse reino já se acabou em si mesmo. Porque está lutando um contra o próprio companheiro. E aí Jesus disse: só pode amarrar um valente se chegar um outro mais valente do que ele. Vai amarrá-lo e vai tomar tudo que ele tem. Irmãos, Deus está levantando valentes para a glória de Deus.
Deus está levantando valentes, aleluias. Eu me lembro agora de uma passagem bíblica, onde Davi sai fugido da sua casa, sai fugido da presença de Saul, onde ele vivia, onde ele servia o seu Senhor com muito zelo, com muito cuidado. A Bíblia diz que no começo ele tocava flauta para os demônios irem embora de Saul. Saul estava desviado, porém Davi era servo do Senhor, servo obediente. Mas eu quero dizer para você, louvado seja o santo nome de Jesus, que quando Davi está ali naquele lugar, os demônios enchem o coração daquele homem, daquele rei, de Saul, de raiva e também de ciúmes de Davi, porque Davi começa agora como guerreiro, ele derruba o gigante Golias, ele vai para as guerras e todos os lugares onde ele passa, Deus dá vitória para ele, porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Quer ter vitória, irmãos? Esteja Deus contigo e você com ele. Quer ter vitória, quer dizer, aonde eu colocar a planta dos meus pés e a terra santa, quer colocar a planta do teu pé e receber o melhor do Senhor nessa terra, então, irmãos, fique aonde Deus está. E Davi era assim, irmãos, o que ele fazia, Deus prosperava, porque ele era temente ao Senhor. A Bíblia chega a dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. E aí, com tudo isso, Saul fica muito enciumado, e o diabo toma conta do seu coração, ele tenta matar Davi, Davi tem que fugir, para não ter que lutar contra o seu senhor, que era Saul. E na fuga de Davi, a Bíblia relata que nesse caminho, nessas cavernas, nesses lugares áridos que Davi andou, ele começou a encontrar pessoas que estavam numa situação parecida com ele. Só que nenhum deles era servo de Deus, mas porém, Davi era servo de Deus. E aonde passa um servo de Deus, começa a haver conversão de almas. Diga glória a Deus. Ora, Bassubiacana. Quer que tua casa se converta, seja você o primeiro servo de Deus a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheio da graça de Deus, a jejuar por todos, a orar e não parar, não desistir, consagrar a tua vida ao Senhor. É consagrando a tua vida que você vai vencendo as batalhas. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você que Davi ia passando, e aqueles que eram rejeitados, aqueles que estavam magoados com situações, aqueles que eram fugitivos da lei, começavam a se tornar grandes guerreiros e fiéis a Davi. Aleluias. Ora, Bassubiacandarai. Até que Davi atravessa a fronteira e fica do lado do inimigo, e começa a lutar do lado dos filisteus, não contra Israel, mas contra outros povos. E Deus começa a deixá-lo famoso lá também, porque não importa que terreno que a gente está, se você está com Deus, você tem vitória em qualquer lugar. Se você está com Deus em qualquer lugar, Deus é contigo. E aí, meus irmãos, esse grupo de guerreiros, de gente fora da lei, gente que tinha que andar escondida, agora se torna um grupo de grandes guerreiros. E é isso que Deus quer fazer com a igreja. Deus quer pegar aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão tristes, aqueles que fizeram coisas erradas, quer abençoar você, quer fazer com que você ande com gente de Deus, para você se tornar guerreiro, aleluia, chamado por Deus para vencer. E a Bíblia diz que depois de um tempo de perseguição por Saul, Saul cai nas mãos dos inimigos e ele tira a própria vida. Ele era ungido de Deus, irmãos. Saul era ungido de Deus. Porém, meus irmãos, se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado com os nossos caminhos e principalmente com o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente enganoso. Então pare de dizer, eu senti, então vou lá. Eu não senti, eu não gostei. Irmãos, pergunte ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais, tudo Ele fará. E se Deus estiver lutando por você, você vencerá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, e eu vejo Saul
caindo pela espada, a sua própria espada, Davi, quando volta e assume o seu papel de rei, porque ele tinha sido ungido por Deus para ser rei, mas enquanto o ungido de Deus estava no trono, que era Saul, apesar de ele estar desviado, apesar de ele estar cheio de demônios, Davi respeitava a unção que o próprio Deus tinha mandado o profeta derramar sobre a cabeça de Saul. E Davi só volta ao território de Israel quando Saul está morto. E mesmo assim ele volta em tristeza, ele volta, Rabassubiacandaraí, em luto. Sabe por quê, meu irmão? Ah, mas ele era desviado. Ah, ele perseguiu sem motivo. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa luta não é carne e nem sangue, mas é contra as potestades, os principados dos ares. O que significa isso, meus irmãos? Tem gente que não consegue se firmar, tem gente que vem na igreja e cai, tem gente que faz coisas que não deveria fazer, tem gente que acontece muitas desgraças na sua vida, porém, o nosso papel ainda é interceder, porque o nosso Cristo também morreu por essas pessoas. O nosso Senhor Jesus, aleluias, foi até a cruz, foi até a morte, e Ele não negou passar tudo que passou pela vida de todos, irmãos, de todos. E Davi respeita aquele homem até o final. Mas eu quero dizer para você que quando Davi volta do lugar onde ele foi perseguido, do lugar onde ele teve que andar escondido, ele volta com um grande exército que começou a ser chamado como os bravos guerreiros de Davi. Que era gente que ninguém dava nada por eles, era gente que estava esquecido, estava escondido, estava fugitivo, mas ao encontrar a Deus, através da vida de um homem de Deus, aqueles homens foram transformados, aqueles homens foram abençoados e voltaram com honra para suas casas. Diga glória a Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Que a gente, aonde passe, por a gente estar cheio de Deus, a gente estar ungido por Deus, as pessoas sejam tocadas através da nossa vida para a glória de Deus. Grande graça não é merecimento, irmãos. Nunca vai ser. Nem nós merecemos, muito menos aqueles que estão lá fora. Porém, é uma grande graça. Essa porta está aberta, ainda está aberta, meus irmãos. E a recompensa para quem conduzir pessoas a passar por essa porta. Verso de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Amém? Tribulação produz paciência. Está sem paciência? Então toma tribulação. Está com o pavio curto? Toma. Toma tribulação. Aí tu vai se acalmando, igual tomar chá de camomila. A Bíblia que está dizendo. E a paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ora, Rabassubiacandarai, viver com Deus, irmãos, é ser armado e municiado por Deus. Viver com Deus é receber tudo que você precisa para viver. Isso leva tempo, irmãos. Isso leva tempo, portanto, se ajeite melhor na cadeira e se acostume a buscar a Deus. E intensifique a tua busca por Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, irmãos, menos trapeira, menos tribulação, menos coisas para se incomodar. Busque a Deus. Busca a Deus. Ah, mas acontece coisas erradas, coisas boas, coisas ruins, com quem busca, com quem não busca. Porém, quem busca permanece. Quem busca permanece. Quem não busca vai jogar tudo para cima, vai chutar para o ar e depois é que vai ver o estrago que dá. E a consequência, irmãos, muitas vezes nós não estamos preparados para as consequências dos nossos atos
sem pensar, sem planejar, sem deixar a cabeça esfriar para depois responder, para depois agir. Verso de número 5, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que significa ter o Espírito Santo derramado em nossos corações? Significa que nós precisamos transbordar a graça. Sabe o que é transbordar a graça, irmãos? Aqueles que estão perto de nós não merecem, mas nós os abraçamos. Aqueles que estão próximos de nós não merecem, mas a gente está orando por eles. Os que estão próximos de nós não merecem, mas nós vamos jejuar por eles. Não é merecimento, é graça. Se o Espírito está derramado em nosso coração, nós vamos transbordar as características do Espírito, que é graça. Graça, favor, não merecido. E se nós, irmãos, a Bíblia diz que se você planta, você colhe. Amém? Se nós queremos muita graça da parte de Deus, nós precisamos também entregar muita graça aos outros. Ora, bassubiacante, semeia para tu ver. Vai semeando graça para você ver, aleluias. Vai fazendo coisas aos outros que as pessoas não merecem, coisas que as pessoas não plantaram para colher. Vai semeando na vida deles para você ver, aleluias. Se você deseja, você tem um sonho de ter algo, de viver algo, eu aconselho a você, como diz a palavra de Deus, que de mim compre prata, compre ouro, compre coisas preciosas. Sabe o que é comprar coisas preciosas da parte de Deus? Vá buscar os melhores dons. Vá buscar os melhores dons. Para quê? Para você abençoar a vida dos outros. Para você abençoar a vida dos outros. Entre os dons, meus irmãos, que Deus pode dar para mim e para você, eu diria, aleluias, que um é o dom da cura, ou o dom de curar. Ou dons de cura, né? Como a própria Bíblia diz, que não é apenas um dom. Dons de revelação, o amor, louvado seja Deus, visão que está incluído na revelação, profecia, línguas estranhas, interpretação de línguas, muitos e muitos e muitos e muitos dons Deus pode derramar. E outra coisa que eu entendo na Bíblia Sagrada, irmãos, Deus pode ungir a mim e a você. E que significa ungir? Significa que Ele dará uma capacidade sobrenatural para mim e para você. E se, irmãos, nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Aleluias. Quer ser ungido para prosperar? Então, semeie na vida de alguém. Então, aleluia, seja um canal de prosperidade para a vida de alguém. Seja um canal de alguém comer um prato de comida em algum dia desses. Seja um canal de pagar a conta da luz de alguém algum dia desses. Seja o canal Rabassubiacandarai de tirar o frio da vida de alguém algum dia desses. Se você for fiel no pouco, Deus vai ungir você a prosperar. Você crê nisso? Louvado seja o santo nome de Jesus. Orebassubiacandarai, irmãos, viva o melhor de Deus, aleluias. Rabassubiacandarai, porém, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos deu a porta da graça para que a gente haja com boas obras agora e manifeste a natureza da bondade, do amor de Deus. Muitos aí fora estão duvidando, estão olhando para as igrejas e dizendo: Jesus não tem nada com isso. E eles estão cobertos de razão. Porque eles olham para a Bíblia, por mais que não entendam, não tenham revelação, não tenham teologia, e vê um Cristo que perdoou a mulher pecadora, que estava aos pés daqueles homens para apedrejá-la. Eles olham para nós cheios de dedos para apontar e dizem assim: vocês não pertencem à natureza desses que vocês dizem que estão servindo. E eles estão com toda a razão. Esses dias eles estavam bravos com um cara
que faz palestra, lógico que ele se diz ateu e tudo mais, que Deus venha convencê-lo do contrário. Porém, ele citou coisas à semelhança disso que eu estou dizendo. Vocês dizem que são de Cristo, mas vocês não manifestam a natureza de Cristo. As pessoas lá do mundo, a Bíblia mesmo diz que vieram e disseram para Jesus: olha, esse povo está fazendo muito barulho atrás de você. Esse povo aí está gritando o teu nome, está te louvando. Mande que eles fiquem quietos. Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. O que significa isso, meus irmãos? Se nós aqui da igreja não estamos tendo a visão de Deus a respeito das coisas de Deus, o povo lá do mundo pode ser aberto os seus olhos, enquanto nós estamos com os olhos travados e fechados. Nós precisamos nos parecer com o nosso mestre. Quando chegaram para Pedro e disseram: olha, você é desses que anda com ele. Por quê, irmãos? Ele se parecia com Jesus, ele já tinha os jeitos, a maneira de andar, de falar, as maneiras de Cristo já estavam nele. Apesar de aquele homem ainda não estar cheio do Espírito Santo. Porém, andar com Jesus traz intimidade. E começa a fazer com que a gente fique parecido com Ele. Esse deve ser o desejo do nosso coração, que a gente se pareça com o Mestre, que a gente haja como Ele age, que a gente faça, age não agiu, age, porque Ele está vivo ainda. E estará vivo para sempre, Ele é o Senhor. Ele ressuscitou. Outra coisa, meus irmãos, que Deus queime em meu coração, aleluias. O andar com Jesus ainda não morreu. Andar com Jesus ainda é possível. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não andou com Jesus antes do batismo do Espírito Santo, ao qual João, Pedro, Tiago, todos eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus curar, viram Jesus dar ordem às águas, ao mar, e ele se acalmar. Jesus disse à figueira que nada mais venha brotar, que você não dê mais fruto, e a figueira secou no mesmo instante. Tudo isso eles viram. Paulo não viu. Mas a Bíblia relata que o apóstolo Paulo foi ensinado, e não foi por Pedro, não foi por João, não foi por Tiago, não foi por nenhum dos mestres da igreja, foi pelo próprio Cristo, aleluias. Ele ressuscitou, e Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, e hoje o privilégio que nós temos é Deus morando dentro de nós. Deus morando dentro de nós. Deus é santo. Quem concorda, diga amém. Se Ele é santo, Ele não vive aonde há pecado. E a Bíblia diz que Ele é Emanuel, Deus que vive em nós. Então, meus irmãos, está acontecendo aquilo que no livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Significa que Ele ainda não entrou. Em muitas vidas o Senhor ainda não entrou. E por quê? Ele faz acepção de pessoas, irmãos? Ou eu sou melhor que você, ou outra pessoa melhor que eu. Não. Nada disso. Simplesmente, o que muda de pessoa para pessoa é a atitude da própria pessoa. Lembra da palavra? Onde Jesus encontra com um homem da lei, e aquele homem da lei chega para Jesus e diz: olha, meu moço está miseravelmente doente. E Jesus diz: não, eu vou na tua casa. Ele disse: não, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Apenas diga uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. E eu entendo que quando eu digo uma ordem para os meus subordinados, e digo que vá, aquela pessoa tem que ir, e digo a outro, vem, ele vem. E também outros também tem autoridade sobre mim, eu tenho que obedecer. Então, se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu moço estará livre, estará são, estará curado. Jesus olha para os discípulos e diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Meu irmão, a diferença não é que Jesus gostou de um e de outro não gostou. A diferença está na atitude de cada um. Na atitude. Deus está esperando uma atitude minha e tua.
agora, pode ser agora, o milagre pode ser agora, a mudança de vida deverá ser agora. Por Deus já tinha acontecido até. Se fosse pela vontade de Deus, irmãos, já tinha acontecido. Porém, Ele deixa nas nossas mãos. Ele deixa nas minhas e nas tuas mãos, para que a gente decida o que fazer da nossa vida, da nossa comunhão com Ele, do nosso tempo que nós estamos fazendo com o nosso tempo, estamos desperdiçando, estamos gastando com aquilo que é devido ou não. Deus, Ele pergunta para mim e para você essa noite, o que você está esperando para sair de uma vida onde as coisas não acontecem, as coisas não evoluem, para andar em uma vida de novidades de vida. Oh, Rebassubiacandarai, manifestar a fé, ver o sobrenatural agir em teu favor. Aleluias! E mais, e mais, e mais. Ver Deus usar a minha e a tua vida para libertar a outros, para ensinar a outros, para trazer vida e vida com abundância na vida de outros. Jesus disse, aquele que crê nas minhas palavras, do seu interior jorrará uma fonte de água viva. E essa fonte vai jorrar para a eternidade. Significa, meus irmãos, que o Espírito Santo, se vier a habitar em nós, através da palavra de Cristo, através da fé em Cristo Jesus, através da fé na graça do Senhor, através de uma vida de se esforçar muito para fazer as boas obras, em favor de alguém, para agradar ao Senhor nosso Deus. Aleluias! Louvado seja Deus, o Espírito Santo estará atuando em nós, até a eternidade. Diga glória a Deus. Significa, irmãos, que é a mesma coisa, aleluia, que o Senhor Jesus estivesse andando lá no meio da tua família, lá no trabalho onde você está, na comunidade onde você vive, no ônibus que você pega, o próprio Cristo estará embarcando nesse ônibus, o próprio Cristo estará estendendo a mão sobre os enfermos e curando. Como assim? Lembra daquilo que Ele disse? Vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores ainda farão. Orabacanda significa, meus irmãos, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós seremos a semelhança de Jesus, as cópias de Cristo andando na terra, com a unção para curar, com a unção de libertação, com a palavra certa na hora certa, com autoridade, sabedoria. Ele disse, aquele que andar de dia não tropeça em pedra. Significa que, se formos cheios do Espírito Santo, guiados por Deus, Ele vai guiar, Ele vai dizer a hora, o momento, as coisas certas. E nós cumpriremos o chamado de Deus na nossa vida para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Estenda as mãos para Deus. Estenda as mãos para o Senhor. Arabasubia candarai de calabrasubia candarai rebasubia candarai recamandarabasubia candarai. Senhor meu Deus e meu Pai, arabasubia candarai, as nossas mãos, as minhas mãos, as mãos de cada um que está aqui, Senhor, não podem chegar vazias diante de Ti, Senhor. E para que a gente chegue com as mãos cheias de presentes para Ti, Senhor, cheias de boas obras para Ti, Senhor, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter a atitude de limpar esse interior desse vaso para receber o melhor azeite, para receber o melhor vinho, para receber o que o Senhor tem de mais precioso, Deus. Para que as nossas mãos venham trabalhar para Ti, Senhor. Para que os nossos olhos venham trabalhar para Ti, Senhor. Para que os meus ouvidos venham trabalhar para Ti, Senhor. Nós queremos, eu digo sim para Ti, Senhor. Deus está tocando na tua vida. Deus está ungindo as tuas mãos. Receba a unção da parte do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Ore calabra subia candaraba subia candarai. Raba subia candaraba subia candarai. Raba subia candarai. Os anjos e o Espírito Santo estão trabalhando nesse momento. Dentro do teu coração. Dentro dos teus pensamentos. Aleluias. E estão apontando para você coisas que precisam ser arrancadas. Raba candaraba subia candarai. Reba candarai. Ele tem ferramentas para mim e para você. Raba subia candarai. Ele, a primeira coisa que Ele quer dar para mim e para você é a língua estranha. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Deus quer edificar uma casa para Ele em você. E nós cantamos aquele hino. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Irmãos, não é só cantar, meu irmão. Não é só cantar. Não é só levantar a mãozinha, bater. Não é só gritar. Mas é viver isso. É viver isso, e viver do modo mais simples e mais eficaz possível, que é viver o modo bíblico. E o modo bíblico é, aleluias, aceitou Jesus, desejo de se batizar nas águas, para falar publicamente que você pertence a Jesus, que você está sendo sepultado nas águas para viver com Cristo. Então, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, aleluias. E se você tem o Espírito Santo, fale as novas línguas que o Senhor tem para você. E não fique cocheando em dois corações, não fique em cima do muro, pensando, será que isso é de Deus? Será que não é? Será que isso que está manifestando é do diabo? Pode ter certeza que o diabo é o único que não está interessado que você fale em línguas estranhas. Porque você falando em línguas estranhas, uma que ele não entende nada e outra que você está se fortalecendo. Está sendo treinado, os teus músculos espirituais estão sendo treinados, e através de você estar interagindo com o Espírito Santo diz assim, agora chegou a parte de você treinar com a espada, e Ele te dá a espada, Ele te dá entendimento da Bíblia Sagrada, Ele te dá a inspiração da palavra. E aí passou esse momento, Ele diz, você precisa também de uma armadura, para que possais resistir aos ataques de Satanás. O capacete da fé. Satanás vai lançar notícias falsas, mentirosas. Você diz, eu não creio, em mim não pega, na minha casa o mal não atinge. O capacete da fé não deixa a tua cabeça ser iludida por notícia ruim, por situação ruim de A, de B. O mundo pode estar em chamas, nós estamos queimando por Deus, aleluia. Ore calabra subia candarai. Ramandaraba subia candarai. Reba subia candaraba subia candarai. Amanhã pode ser um dia qualquer. Reba subia candarai. Ou amanhã pode ser o primeiro dia mais incrível da tua vida. O primeiro dia significa que cada dia será mais incrível do que o outro para a glória de Deus. Ou pode ficar um marasmo e você pode afundar com o mundo, a decisão é tua. Você pode continuar na mesma, você pode continuar molhando só o pezinho nas águas da fé, dizendo aqui está bom, aqui eu me governo. Ou você poderá entrar no rio e ir até o lugar mais profundo que você puder. E lá você não se governa mais, as águas te levam. E essas águas representam as águas do rio do Espírito, que Deus deseja que todos vão ao lugar mais profundo que puderem, e lá não se governem mais, lá sejam guiados, sejam levados. Você decide a que ponto você vai andar. Você decide. E se você decidir agora, meus irmãos, é agora que eu digo em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que a tua situação mude a partir de agora. Consegue pegar pela fé teu milagre aí, receba. Consegue pegar pela fé, mas é impossível, o juiz falou, é impossível, o médico falou, é impossível, os economistas estão falando. Eu estou dizendo em nome de Jesus. Aquele que andou sobre as águas e fez Pedro andar sobre as águas, está esticando as mãos e dizendo: vem. Vem andar sobre as águas, vem andar sobre o impossível, venha andar, venha viver o incrível comigo. Leis, irmãos, é para transgressor. Você vive na graça, você recebe, porque o teu Deus é bom. O teu Deus, lembra aquela parábola onde os trabalhadores foram chamados para a colheita? Uns chamados bem cedo e prometeu para eles: olha, o dono daquela colheita diz: eu vou pagar para vocês um denário, um salário. E para os outros que ele foi convidando, o outro foi lá às 10 horas, outro 1 da tarde, outras 4 da tarde, mas ele não falou mais sobre valores, porque já tinha passado o começo do dia. Porém, aquele dono, quando foi acertar, ele disse para os seus serventes: olha, pague todo mundo igual. Comece pelos que começaram por último e pague um denário para eles. E para os outros, a mesma coisa. Quando chegou nos últimos, os últimos ficaram revoltados, porque pensaram: aqueles lá trabalharam menos, receberam um denário, então para nós deve ser muito mais. E criaram uma expectativa no seu coração que não existia. Isso, meus irmãos, é uma fé totalmente errada. Quando nós, como diz a Bíblia Sagrada, estamos com os nossos olhos presos apenas aqui nessa terra, nós estamos para ser iludidos a qualquer momento. Porém a Bíblia diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe o que significa a justiça de Deus, irmãos? Justiça de Deus significa que se você não deve mais nada da tua pena, você está pronto para ser livre. E as pessoas à nossa volta estão da mesma maneira. Se Cristo já pagou pelo meu pecado, pelo teu pecado, diga glória a Deus. Nós não devemos mais nada, se estamos em Cristo. E do mesmo modo, a Bíblia diz que nós devemos praticar a justiça de Deus. A pessoa vem, nos afronta, a pessoa vem e acontece alguma coisa que ela nos prejudica, nós estendemos a graça de Deus a elas e dizemos: você não me deve mais nada, você está livre. Isso é manifestar a graça, isso é manifestar a justiça de Deus. Nós podemos ser a justiça de Deus nesse mundo. Nós devemos e nós fomos chamados para ser a justiça de Deus. E o mundo espera a manifestação dos filhos. E aí aquele pessoal não gostou, irmão. Foram trabalhar e reclamaram para o dono. Dizem: não, isso está errado. Os caras começaram de tardinho e ganharam o mesmo que a gente. Está errado isso, irmãos? Estou servindo a Deus e estão me prejudicando. Isso está errado, o Senhor mata eles. Isso é oração de feiticeiro, isso não é oração de cristão. Oração de cristão é: assim como o Senhor me trouxe a liberdade, vocês estão livres, aleluias. Vocês não têm nada a dever a Deus. Lembra da oração, meus irmãos, de Jesus lá na cruz? Senhor, que não recaia sobre eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Essa é uma oração de, aleluias, justiça de Deus. Essa é a oração de justiça de Deus. Eles tinham prendido, chicoteado, acusado, cuspiram na face de Jesus. Lembra daquela esponja molhada no vinagre dado na boca de Jesus? Sabe para que era usada aquela esponja? Naquela época não tinha papel higiênico, aquilo era o papel higiênico. O vinagre era desinfetante. Ponharam a esponja do papel higiênico para Jesus beber. E Jesus ora dizendo: Senhor, que não seja colocado sobre eles esse pecado. Porque ele era a justiça
de Deus. Aleluias. Rabassubiacandarei, o mundo está cheio de maldições, irmãos. Não seja da minha e da tua boca que o mundo continue carregado de maldição, mas que a gente seja a justiça de Deus. Diga glória a Deus. As pessoas que estão ajudando ao Senhor na libertação de muitos, aleluias. Ore calabrassubiacandarai. E aí sabe o que aconteceu com aquele senhor? Aquele senhor disse para eles: o que aconteceu? Eu não prometi para vocês um denário? Eu paguei um valor menor que aquele que eu falei que eu ia pagar? Não, eu dei a vocês o que eu prometi. Agora, se vocês estão irritados porque eu sou bom e quis pagar o mesmo valor àqueles que chegaram depois de vocês, o que vocês têm com isso? Irmãos, entenda a bondade de Deus. A bondade de Deus significa isso, irmãos. Não é o quanto merece, mas é o seu amor que está em conta. Não é por nós, não é por ninguém aqui desse mundo, mas é o amor dele que tem trabalhado em nosso favor. E quando você descobre isso, irmãos, nada pode te deixar preso. Nada. Se você errou ainda hoje você recebe o perdão da parte de Deus. Você está livre. Porém, agora que você está livre, decida permanecer escravo de Cristo. É decisão tua. Decida ser escravo. E decida assumir que sem Ele não dá. Decida assumir que todas as tentativas que você fez deram errado e vão continuar dando errado, irmão. Preste atenção. As tentativas minhas e tuas darão errado sempre. Sem Jesus, sempre errado. Agora, pela graça e a justiça de Deus, nós andaremos em vitória. Nós andaremos em novidades de vida. Nós comeremos o melhor dessa terra. Por quê? Porque a gente merece? Não! Porque Ele é bom. Ele é bom, porque Ele é bom, aleluias, Ele é bom. Orei Kamandarabassub, ainda Ele, irmãos, está convidando a mim e a você, para que a gente saia de um lugar onde a gente não consiga fazer as coisas, e passe por um treinamento, com o melhor capacitador dessa terra, o melhor professor, o melhor consolador, com o Espírito Santo. Aquele que vai ungir a mim e a tua vida pela sua vontade. Pela sua vontade. E aí, meu irmão, você olha para alguém cheio de Deus, alguém que Deus ungiu para prosperar, alguém que Deus ungiu para pregar, alguém que Deus ungiu para orar e curar os enfermos, e você diz: o que esse tem melhor do que eu? O que esse fez a mais do que eu fiz? Cristo, o Espírito Santo deu isso a ele pela sua vontade. Ele deu porque Ele quis. Resumindo, é isso. Ele deu porque Ele quis. Não, mas tem que ter uma campanha. Não, mas tem que ter um versículo escondido. Não, mas tem que ter. Nada. Relacionamento. Relacionamento com Ele. Se você tem um bom relacionamento com Ele, Ele vai querer te dar. Ele vai querer dar para você o melhor. Ele vai querer dar aquilo que você nem sonhava em ter. E aí Jesus diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirem em meu nome, o Pai vai dar para vocês. Tudo que pedirem em meu nome, o Pai vai dar para vocês. Como é que você vai estar em Jesus e as palavras de Jesus em você? Sabe como? O Espírito Santo fará lembrar as palavras de Jesus. Quando o Espírito Santo fizer morada e tiver espaço suficiente e tiver agradável para Ele o suficiente em nós, aí as palavras de Jesus vão fluir em nós. As palavras de Jesus vão fluir em vida. As palavras de Jesus vão fluir. E aí sabe o que vai acontecer, meus irmãos? O reino dos céus estará entregue nas mãos de cada um de nós, e nós reinaremos com Cristo. Diga glória a Deus. Sabe o que significa reinar com Cristo? Significa que toda a autoridade foi entregue para Ele.
E se está na mão dele e ele convidar a mim e a você para reinar com ele, significa que também estará nas nossas mãos. Orebassubiacandarai, o ouro e a prata são dele. Rabassubiacandarai, a alegria, a paz verdadeira são dele. E ele dá para quem ele quiser. Eu quero dizer para você que a minha vida e a tua vida estão à distância de um milagre, até a barreira da nossa decisão e da nossa primeira atitude com Deus. Essa é a distância que nós estamos do nosso milagre. Essa é a distância. Se imagine você agora na turma de Moisés, caminhando para a terra prometida. Está bem pertinho. Está bem pertinho. E pode chegar em questão de poucos dias. Aí começa a murmuração, começam a dizer que querem matar Moisés. Moisés tirou eles. Eles estavam lá, pelo menos tinha legume, pelo menos tinha um abrigo na cabeça. Irmãos, enquanto nós estivermos com medo de perder coisas no lugar da escravidão, nós jamais vamos chegar no lugar da promessa e da liberdade. Ore calabrasubiacandarai, que é libertação, queridos. Tenha fé de andar no deserto com Deus. Lugar do deserto com Deus é lugar de ver maravilhas da parte de Deus. Ninguém viu mais maravilhas da parte do Senhor do que aqueles que andaram com Moisés no deserto. E qual era a palavra que eles tinham da parte de Deus? Eu quero que vocês saiam deste lugar de idolatria, da casa do Egito, para o deserto, para me adorarem. Eu quero que vocês sejam livres para me adorarem. Irmãos, ora basubiacandarai. Orebassubiacandarai, aleluias, aleluias. Quem já morou em lugar muito quente sabe a falta que faz o ar-condicionado num carro. Quem já morou em lugar muito quente sabe a falta que faz um ar-condicionado no carro. Imagine um ar-condicionado gigante em cima de toda uma nação. Em cima de uma nação. E quanto é que gastava de combustível, quanto é que gastava de energia elétrica por mês? Nada, nada. A graça de Deus envolvia aquele povo e mantinha o ar-condicionado durante o dia. Aí à noite, frio demais. Quem mora em Lages não sabe o que é frio à noite. Foi terça, segunda que deu geada? Quinta-feira deu geada, né? Geada é frio, amém? E de moto? De moto é um pouco mais frio na geada. Os irmãos ali que já andaram na geada com moto, sabe? Lá no deserto, é a mesma coisa que aqui. De dia, muito calor. E de noite, extremamente frio. Sabe o que Deus fazia? De dia era uma nuvem uma nuvem que cobria o sol, cobria o calor e deixava refrescado, deixava na temperatura ideal para se viver durante o dia. E à noite, uma coluna de fogo aquecia o povo. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que Jesus garantiu que nós, no tempo da graça, temos uma superior salvação. Temos uma superior. Por que superior, meus irmãos? Porque ao invés de Deus ter hoje uma nuvem do lado de fora, uma coluna do lado de fora, Ele trouxe tudo para dentro de nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode estar na geada e dentro de você tem um vulcão de Deus em erupção. Rabassubiacandarai, e os demônios olham aquilo pegando fogo e dizem, aí não dá para chegar.
E o fogo está pegando lá de fora. Luta, tribulação, morte. E aqui dentro o refrigério de Deus traz a paz. E você está no ar-condicionado de Jeová. Aleluias. Aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Chega qualquer noticiazinha na casa. Meu Deus, acabou tudo. Agora já era. Meu Deus, vamos tacar fogo nas coisas e comprar um caixão. Meu irmão, minha irmã. Não é que nem diz o Cláudio Duarte, você pode estar rindo de você mesmo. Queridos, a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz que transcende todo entendimento. Aleluia. Que Deus venha ter misericórdia de todo aquele que está sofrendo, todo aquele que está abatido, todo aquele que está acamado. Ninguém quer zombar de ninguém. Porém, irmãos, o nosso interesse é mostrar que há um lugar em Deus onde nós temos confiança, como diz a Bíblia. Há um lugar em Deus onde nós podemos sorrir no meio da tribulação. Há um lugar em Deus onde a tempestade, o vento, o mar podem ser repreendidos e eles terão que se aquietar. Porque o Cristo já não está no barco. O Cristo veio morar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus veio morar em nós. E hoje o nosso barco é habitado. Hoje o nosso barco é habitado. Queridos, aleluias. Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé, vocês dão ordem para o monte, ele vai para o mar. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a essa moreira, arranca-te daqui e vá plantar você mesma no mar. E eles vão te obedecer. Eu quero dizer para você que você pode profetizar sobre a tua vida. Se você está cheio de Deus, você pode profetizar os problemas para eles se retirarem. Você pode profetizar que a tua casa é guardada. Você pode profetizar que a tua mesa não vai ficar sem o pão, em nome de Jesus. Você pode profetizar que que a tua família não serão iludidos pelos pratos desse mundo e não serão dominados pelos desejos da carne e do pecado. Você pode profetizar e Deus irá realizar aquilo que sair da tua boca, se você for a justiça de Deus. Se você for a justiça de Deus, aleluias. Se você for aquele que fica firme com o Senhor, aquele que decide viver pela fé, meus irmãos. Lembra que a gente acabou de ler? Que através da fé nós encontramos salvação e através da fé em Cristo Jesus nós alcançamos a graça. A fé, meus queridos, a fé abre portas. A fé, aleluia, aí você diz, o mundo me cercou. O mundo me aprisionou. Lembra Pedro na prisão? Lembra por que ele estava lá? Ele estava pregando na praça, né? Muitos milagres e maravilhas aconteceram. Disseram consigo os mestres da lei, vão prender esse cara, vão matar ele, né? E a Bíblia diz que já tinham matado alguns irmãos e viram que o povo tinha gostado. Então pensaram, vamos matar esse também, esse é um dos líderes. Matando Pedro a gente agrada a multidão. E aí, meus irmãos, anoitece. E o que Pedro vai fazer? Pedro estava acorrentado, estava cercado de soldados, porque o inferno sabe quem é cheio do Espírito Santo, não dá para brincar. Amém? Às vezes as pessoas têm medo do diabo, do inferno, de um monte de coisa, e não sabe que aquele que é cheio do Espírito Santo é que é temido pelo diabo, pelo inferno, pela morte, pela doença.
Quem é cheio do Espírito Santo é temido. Estavam cercando ele um monte de soldado bem treinado. Por quê? O inferno não brinca com a igreja. O inferno sabe que aqui tem a presença de Deus. E aí, meus irmãos, Pedro, com toda a preocupação que ele estava, dormiu. Estava tão preocupado que dormiu, ferrou no sono. A igreja estava intercedendo por ele. Amém? A igreja estava fazendo seu papel. Senhor, liberta Pedro. Estava reunido lá na casa dos irmãos e, Senhor, a noite toda, Senhor. Chegou umas horas da madrugada, o anjo teve que cutucar a costela de Pedro para acordar ele. Ei, acorde! Quando ele acorda, caem as correntes. Diga graças a Deus. Se você está bem com Deus, irmãos, nada vai te manter preso. Nada vai deixar você aprisionado em nome de Jesus. E a igreja está orando por você. Os céus se movem para trazer vitória para você. Diga glória a Deus. Jesus não disse, irmãos? O Pai trabalha até agora. Lembra essa passagem? O que significa isso, irmãos? Deus está trabalhando em nosso favor. Descansa teu coração e vem para a guerra, em nome de Jesus. Vem para a guerra. O céu estava trabalhando em favor de Pedro, Pedro estava descansando, com certeza pensando, amanhã estarei no céu com o meu Senhor, louvando lá no sonho. Eita glória, vou entrar no céu, vão me matar, isso é bênção demais. Quem está salvo, irmão, quando pensa de ir para o céu, não fica triste. Por isso que o crente é chamado de louco, ele não tem medo da morte, porque a morte é a chave de entrada para o reino da eternidade. Quem está bem com Deus não teme a morte, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que quando Pedro levanta, ele pensa, já começou os sonhos. Já começou o sonho de Deus me levar para o céu. E ele está lá empolgado com a presença do anjo, achando que é um sonho. Caiu as correntes, a porta se abriu sem a mão de ninguém. A porta foi se abrindo, tudo chaveado, irmão. E as portas com grade foram se abrindo. Quando ele viu, estava no portão exterior e a porta se abriu também. E quando ele deu por si, só viu que não era sonho, quando o anjo já não estava mais com ele. E ele ia a caminho de casa pensando, olha, eu achando que já ia para o céu e vou ter que trabalhar mais um pouco para o Senhor. Amém, glória a Deus. Bate na porta. A menina escuta a voz de Pedro e corre emocionada a contar para os irmãos, olha, o Pedro chegou, nós oramos e Deus atendeu. Ela diz, não, tu é louco, ele está preso. Irmãos, a bênção de Deus é tão surpreendente que às vezes você já recebeu o teu milagre e você está orando por ele ainda. Vira o disco. Vira o disco. Em vez de pensar só em você, em vez de pensar só, comece a interceder por alguém, comece a orar por alguém, comece a dizer, Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu diga hoje? O que o Senhor quer que eu diga para essa pessoa que todos os dias vem conversar comigo? E aí, até que todos entenderam e puderam abrir a porta, e Pedro estava lá. Amém? Pedro estava lá. Por quê, meus irmãos? O céu trabalha em teu favor. Receba a tua cura aí agora em nome de Jesus. Receba a libertação. Receba a unção de prosperidade. Irmãos, entenda uma coisa. A decisão é minha e tua. Se nós queremos ser apenas um lago ou um açude que se chama por aqui, amém, Deus vai encher teu açudinho e bênção, glória a Deus. Se você quer se tornar uma cachoeira e não só receber bênção para você, mas transmitir a muitos, Deus também o fará, em nome de Jesus, e ainda vai dar uma enchente nessa cachoeira, que essa cachoeira não vai ficar dentro da caixa, ela vai expandir, vai pegar tudo que tiver ao redor, diga glória a Deus. Deus poderá encher você de bênção, e ainda de quebra, se você tiver com o teu coração pronto para abençoar
abençoar. Isso não vai ser apenas uma chuva, isso não vai encher apenas um lago, apenas um açude. Deus irá transbordar e tornar você em uma cachoeira. E depois de você vai se tornar um rio para a glória de Deus, onde vai abastecer, Rabassubiacandarai, Decandarabassubiacandarai, e vai tocar a muitos para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Diga glória a Deus. Quero convidar o irmão Igor para tocar e cantar uns louvores. Enquanto isso, irmãos, não saia daqui sem adorar a Deus de verdade. Não saia daqui sem abrir teu coração diante do Senhor. E agradeça. Agradeça e peça perdão a Ele por você não ter entendido o propósito. Por você não ter tido coragem ainda de ser a justiça de Deus. Agradeça ao Senhor e se lance. Agradeça ao Senhor e mude o teu pensamento. De um pensamento pequeno, que só vê as suas coisas, só vê o que dá de errado. Não! É momento, aleluias, de dizer, olha, Espírito Santo tem dado tudo errado e a culpa é minha. E a partir de agora eu quero que o Senhor entre em ação, e o Senhor fique no controle. E o Senhor diga o que é a tua vontade para mim, o que é a tua vontade para minha família. Rebassubiacandarai. Irmãos, tire tempo com Deus. Tire tempo com Deus. Faça um culto a cada momento que você puder. Seja na tua folguinha do trabalho. Muitos irmãos em empresa, já trabalhei em empresa, eu sei. Muitos conseguem sair dali do lugar do trabalho para ir fumar lá fora. E muitas vezes nós não tiramos tempo para falar com Deus nem um segundo, nem um momento, nem um instante, mas para outras coisas que não têm importância a gente consegue tempo, a gente consegue priorizar. Rebassubiacandará, então não tem desculpa. Feche os olhos, irmãos, feche os olhos e comece a tratar, comece a falar com Deus, comece a entregar tudo nas mãos dele. Ele já sabe de tudo, sim, eu sei, mas ele quer escutar a nossa decisão. Ele quer escutar o que nós temos a dizer. E tem que ser sincero, tem que ser do fundo do nosso coração, irmãos. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei.